Segundo este rabino, Jesus mostrou que em breve haverá 5 regiões da terra, onde estar significará morte quase certa durante a tribulação. E o mais surpreendente, a maioria dos crentes está vivendo em um desses lugares agora. Preste atenção. Meu nome é Rabino Ezequiel Goldstein, e por 4 décadas dediquei minha vida ao estudo da Torá e do Talmud em uma pequena, mas respeitada sinagoga em Tel Aviv, Israel. Nasci em uma família de judeus ortodoxos, descendente de uma linhagem de estudiosos rabínicos que remonta às gerações. Desde cedo foi criado nos caminhos da lei e das tradições do meu povo, com o compromisso de preservar nossa fé e nossa identidade. Completei meus estudos na Yeshiva de Jerusalém, onde me tornei conhecido por minha dedicação às Escrituras e por meu rigor na interpretação da lei mosaica. Durante toda a minha vida, mantive um relacionamento distante e até mesmo antagônico com o cristianismo. Para mim, Jesus de Nazaré era simplesmente um judeu do primeiro século, cujos ensinamentos foram mal interpretados e transformados em uma religião que ao longo da história muitas vezes perseguiu meu povo. Em minhas pregações na sinagoga, frequentemente alertava meus congregantes sobre os perigos do sincretismo religioso e da influência cristã na cultura moderna. Minha compreensão da fé estava firmemente enraizada na tradição judaica, e eu não via necessidade de buscar além do que nossos ancestrais nos haviam ensinado. No entanto, no dia 5 de novembro de 2025, tudo que eu acreditava ser verdadeiro seria profundamente questionado. Naquela manhã, acordei mais cedo que o habitual para finalizar meu sermão semanal. O sol ainda não havia nascido quando saí de casa para caminhar até a sinagoga como fazia todos os dias. Carregava comigo meus textos sagrados e meus escritos, totalmente absurdo em pensamentos sobre as interpretações que apresentaria a meus congregantes no Shabat. Atravessei a rua sem perceber que o sinal estava vermelho para pedestres. Ouvi o som agudo de pneus tentando frear abruptamente e, em uma fração de segundo, senti o impacto devastador de um ônibus urbano contra meu corpo. Não houve tempo para medo ou para preces, apenas uma dor aguda e intensa que quase instantaneamente deu lugar a uma sensação de flutuação e paz. Em um momento estava na rua, no seguinte, parava acima de meu próprio corpo observando a cena com uma clareza e serenidade que jamais havia experimentado, e o corpo jazia imóvel no asfalto, sangue escorrendo de minha cabeça. Vi os transeuntes se reunindo ao redor, alguém chamando uma ambulância, o motorista do ônibus em choque. Mas estranhamente, nada disso me afetava. Era como se estivesse assistindo a um filme sobre outra pessoa. Eu me sentia mais vivo, mais consciente, mais presente do que jamais havia estado dentro do meu corpo físico. Percebi que minha consciência não estava limitada pelas restrições corporais ou pela percepção sensorial comum. Enquanto contemplava essa nova condição, percebi uma luz crescendo à minha direita. Não era como qualquer luz terrena, era pura, vibrante, radiante e emanava não apenas luminosidade, mas também um amor tão profundo e incondicional que me senti completamente envolvido. Como estudioso das Escrituras, imediatamente pensei na Shequina, a manifestação da presença divina que nossos ancestrais experimentaram. Contudo, o que aconteceu a seguir desafiou tudo o que eu acreditava saber sobre Deus e sobre a realidade espiritual. A luz começou a tomar forma, e de seu centro emergiu a figura de um homem. Seus olhos eram como chamas de fogo, mas não inspiravam medo, apenas uma sensação de ser completamente conhecido e amado, apesar de todas as minhas falhas. Seu rosto irradiava uma autoridade que transcendia qualquer poder terreno, mas também exibia uma compaixão que me desarmou completamente. Suas mãos estendidas mostravam marcas de perfuração, e naquele instante soube que estava diante de Jesus de Nazaré, aquele que meu povo rejeitou, aquele que eu mesmo havia rejeitado durante toda a minha vida. Ezequiel, disse ele, e sua voz era como o som de muitas águas, majestosa e gentil ao mesmo tempo. Você me buscou nos textos, mas não me encontrou porque procurou apenas com sua mente e não com seu coração. Você estudou as profecias sobre mim, mas não reconheceu seu cumprimento. Agora estou aqui,
não para condenar, mas para revelar. O tempo é curto, e meu povo precisa estar preparado para o que está por vir. Fiquei sem palavras. Como poderia este ser Jesus? Como poderia eu, um rabino ortodoxo, estar diante daquele que sempre considerei um impostor, sentindo não indignação ou ceticismo, mas um amor e uma verdade que penetravam cada fibra de meu ser? Minha mente acadêmica tentava racionalizar a experiência, mas minha alma reconhecia uma realidade que transcendia qualquer argumento intelectual. Seus olhos penetraram os meus e senti como se toda a minha vida estivesse sendo exposta, não para julgamento, mas para libertação. Cada crença, cada ensinamento que havia propagado, cada interpretação que havia defendido, tudo estava sendo avaliado, não à luz da tradição humana, mas à luz da verdade divina. Percebi então quanto de minha fé estava baseada no orgulho intelectual e na tradição, e não em um relacionamento vivo com o Deus de Abraham, Isaac e Jacob. Ezequiel continuou Jesus: chamei você para ver além do velho e para compartilhar o que revelarei. Meu retorno está próximo, mais próximo do que muitos percebem, e há lugares de perigo onde meu povo não deve estar quando começar o tempo de tribulação. O que mostrarei não são metáforas ou parábolas, mas instruções específicas que farão a diferença entre vida e morte para inúmeras almas. Enquanto ele falava, o espaço ao nosso redor começou a mudar. Não estávamos mais suspensos sobre a rua de Tel Aviv, mas em um lugar que parecia ser uma alta montanha de onde podíamos ver toda a terra. Continentes e nações se estendiam abaixo de nós como um mapa vivo, e Jesus começou a me mostrar visões do que estava por vir em um futuro muito próximo. A primeira visão me atingiu como um relâmpago. Vi exércitos se reunindo em uma região que imediatamente reconheci como o Oriente Médio, cercando a cidade de Jerusalém como abutres rodeando sua presa. A visão encheu-me de pavor, pois pude sentir a escuridão espiritual emanando dessas forças, uma escuridão tão densa que parecia engolir a própria luz. Observe atentamente Ezequiel, disse Jesus, sua voz carregada de tristeza. Veja onde meu povo não deve estar quando a hora final chegar. O primeiro lugar de morte é a Judeia, e todas as terras ao redor de Jerusalém. Quando você vir a abominação da desolação colocada no lugar santo, aqueles que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas imediatamente. Não voltem para buscar pertences. Não hesitem nem por um momento, porque a destruição que se seguirá será rápida e impiedosa. Observei horrorizado enquanto a visão se desenrolava diante de mim. Vi uma figura de mensumal entrar no templo reconstruído em Jerusalém e declarar-se Deus, exigindo a duração de todos que testemunharam seu ato blasfemo. No momento em que essa abominação foi revelada, terremotos começaram a sacudir toda a região com violência sem precedentes. Edifícios que haviam resistido por séculos desmoronaram como castelos de areia, e o próprio sol se abriu para engolir bairros inteiros. Mas os terremotos eram apenas o começo. Fogo começou a cair do céu como granizo ardente, consumindo tudo o que tocava. Os exércitos que cercavam Jerusalém voltaram suas armas não apenas contra a cidade, mas contra todas as vilas e povoados em toda a Judéia. Vi crentes que haviam esperado muito para fugir, que tinham hesitado em deixar suas casas e posses presos no caos, sem meio de escape. No entanto, mesmo nesta visão de julgamento, testemunhei a misericórdia de Deus. Vi grupos de fiéis que haviam atendido ao aviso, que haviam fugido para cavernas remotas nas montanhas, no momento em que a abominação foi revelada. Nesses lugares escondidos, observei anjos proporcionando proteção e provisão sobrenaturais, assim como Deus havia alimentado os israelitas com maná, no deserto, séculos antes. É por isso que o aviso é tão específico, explicou Jesus enquanto a visão continuava. A Judéia se tornará o epicentro de meu julgamento final sobre a terra. As forças espirituais das trevas concentrarão seu poder lá, e nenhuma força humana será capaz de resistir ao que está por vir. Apenas aqueles que confiarem completamente em minha provisão e fugirem quando eu ordenar, sobreviverão ao que está prestes a acontecer. A segunda visão foi ainda mais chocante que a primeira. A cena mudou para mostrar grandes cidades ao redor do mundo, centros urbanos massivos,
repletos de milhões de pessoas vivendo suas vidas cotidianas, completamente alheias ao que se aproximava. Reconheci Nova York, Londres, Tóquio, Dubai e inúmeras outras áreas metropolitanas que representavam o ápice da realização e da riqueza humana. Veja como confiam em seus sistemas, disse Jesus, apontando para a atividade agitada abaixo de nós. Construíram torres que raspam o céu e criaram redes que abranjam o globo. Mas esqueceram que toda a sua força é como a grama que murcha em um único dia. O segundo lugar de morte é qualquer grande cidade que se tornou como Babilônia, confiando na riqueza e na sabedoria humana, em vez de em Deus. Enquanto ele pronunciava essas palavras, presenciei algo que desafiava tudo o que eu pensava compreender sobre a estabilidade da civilização moderna. No que parecia questão de momentos, observei como ataques cibernéticos paralisaram os sistemas eletrônicos dos quais essas cidades dependiam para sua própria sobrevivência. Redes elétricas falharam simultaneamente em vários continentes, mergulhando bilhões de pessoas na escuridão. Mas o colapso tecnológico era apenas a primeira onda de destruição. E caros financeiros que haviam levado décadas para serem construídos evaporaram em minutos. À medida que moedas digitais se tornaram inúteis e sistemas bancários entraram em colapso irreparável. Cadeias de suprimentos que forneciam alimentos, medicamentos e combustível para populações urbanas quebraram completamente, deixando milhões presos em selvas de concreto sem meios de se sustentarem. As cidades que pareciam tão fortes e permanentes se tornaram armadilhas mortais em questão de horas. Sem eletricidade, sem sistemas de água, sem distribuição de alimentos e sem redes de comunicação, o pânico se espalhou como fogo entre as populações urbanas. Observei pessoas desesperadas lutando pelos últimos suprimentos disponíveis, enquanto os serviços de emergência eram sobrecarregados e a autoridade governamental entrava em colapso completo. Em uma hora, disse Jesus solenemente, a riqueza dessas grandes cidades será devastada. Aqueles que confiaram nos sistemas do homem em vez de na provisão de Deus se encontrarão presos em monumentos ao orgulho humano que se tornaram túmulos para os despreparados. Mais uma vez, vislumbrei a misericórdia divina, mesmo em meio ao julgamento. Testemunhei crentes nessas cidades que haviam recebido avisos sobrenaturais para partir antes do colapso começar. As famílias que haviam vendido suas posses e se mudado para áreas rurais. Indivíduos que haviam sentido o Espírito Santo, instando-os a se relocarem apesar da aparente segurança da vida urbana. Esses fiéis haviam escutado a voz silenciosa de Deus e escapado da armadilha antes que ela se fechasse. A terceira visão que Jesus me mostrou foi talvez a mais enganosa de todas, porque envolvia um lugar onde muitos crentes naturalmente pensariam que estariam seguros. A cena diante de mim mudou para revelar vastos banquetes subterrâneos e abrigos fortificados espalhados pela terra. Os lugares onde os ricos e poderosos haviam gasto bilhões de dólares criando o que acreditavam ser refúgios impenetráveis do caos acima. Contemplem o orgulho do homem, disse Jesus, sua voz cheia de profunda tristeza. Veja como confiam em sua própria força e sabedoria, em vez de em minha provisão. Essas fortalezas subterrâneas se tornarão o terceiro lugar de morte, não pelo que acontece acima do solo, mas pelo que representam no coração humano. Observei enquanto a visão se desenrolava, mostrando-me banquetes luxuosos equipados com anos de suprimentos alimentares, sistemas avançados de filtragem de ar e todo o conforto concebível. As pessoas dentro desses abrigos se congratulavam por sua previsão e preparação, acreditando que haviam sido mais espertas que o julgamento vindo o ouro através de sua riqueza e planejamento. Mas o que testemunhei em seguida encheu-me de imensa tristeza. Esses elaborados abrigos construídos com mãos humanas e sustentados por recursos humanos começaram a falhar de maneiras que seus projetistas nunca haviam antecipado. Os sofisticados sistemas que mantinham a vida subterrânea começaram a funcionar mal, à medida que pulsos eletromagnéticos de distúrbios cósmicos fritavam seus componentes eletrônicos. Suprimentos de ar tornaram-se contaminados,
Estoques de alimentos estragaram, e as próprias paredes que haviam prometido proteção transformaram-se em paredes de túmulos. Mas as falhas físicas não eram nada comparadas à escuridão espiritual que desceu sobre esses lugares. Vi como o isolamento e o medo começaram a consumir as almas dos presos ali dentro. Sem a presença de Deus, sem fé para sustentá-los, sem a capacidade de confiar na provisão divina, as pessoas nesses bunkers voltaram-se umas contra as outras com uma selvageria que me chocou até o âmago. Eles pensaram que poderiam se salvar através de seus próprios esforços, explicou Jesus, enquanto eu observava as cenas horripilantes se desenrolarem. Mas a salvação nunca veio através da força ou sabedoria humana. Sempre veio através da fé e dependência de mim. Essas pessoas prepararam seus corpos, mas negligenciaram suas almas, e no final, suas almas são tudo o que importa. Testemunhei como algumas das pessoas mais ricas e influentes da Terra, aquelas que pareciam tão poderosas e seguras em suas vidas terrenas, tornaram-se consumidas pelo desespero e pela loucura em suas prisões subterrâneas. Elas tinham tudo o que pensavam precisar para sobreviver, exceto a única coisa que realmente importava: um relacionamento com seu Criador. A quarta visão me levou a um lugar que fez meu espírito recuar de horror. Jesus me mostrou enormes centros de distribuição sendo montados em cidades ao redor do mundo, lugares onde pessoas estavam se alinhando aos milhares para receber o que estava sendo chamado de um sistema revolucionário de identificação. A tecnologia era apresentada como a solução para todos os problemas da humanidade. Acesso instantâneo a cuidados de saúde, transações financeiras perfeitas e segurança total contra crime e terrorismo. Este é o quarto lugar de morte, Ezequiel, disse Jesus, sua voz carregando um peso que fez minha alma tremer. Estes são os centros onde a marca da besta será administrada. Qualquer pessoa que entrar nesses lugares e aceitar o que é oferecido ali, renunciará à sua alma eterna e não haverá a possibilidade de redenção. A visão me mostrou como o sistema seria implementado gradualmente, primeiro como uma conveniência, depois como uma necessidade, e finalmente como um requisito para a sobrevivência. Viva a família sendo despedaçadas, pois alguns membros escolheram aceitar a marca enquanto outros se recusaram. Testemunhei crentes que haviam servido a Deus fielmente por décadas, subitamente comprometendo sua fé quando confrontados com a incapacidade de comprar comida para seus filhos, ou acessar cuidados médicos para seus entes queridos. A pressão para se conformar era diferente de qualquer coisa que o mundo já tinha visto. Aqueles que recusaram a marca foram cortados de toda a atividade comercial, incapazes de trabalhar, comprar ou mesmo receber serviços básicos. Tornaram-se parias em suas próprias sociedades, caçados e perseguidos por sua recusa em se curvar ao sistema da besta, que havia assumido o controle da civilização humana. Mas o que mais partiu meu coração foi ver como a marca em si mudava as pessoas, fundamentalmente. No momento em que alguém a recebia, algo morria dentro de seu espírito. A conexão entre sua alma e Deus era cortada permanentemente, deixando-as vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente. Elas ainda podiam passar pelos movimentos da atividade religiosa, mas a luz da vida divina havia sido extinta dentro delas para sempre. No entanto, mesmo nesta mais sombria das visões, vi a misericórdia de Deus brilhando. Pequenos grupos de crentes que haviam recusado a marca eram sobrenaturalmente sustentados em áreas selvagens em locais remotos. Anjos forneciam alimento e proteção, assim como haviam feito para Elias, junto ao ribeiro de Querite. Esses remanescentes fiéis brilhavam com luz espiritual que os faziam parecer como estrelas na escuridão avassaladora que havia se instalado sobre a terra. A quinta e última visão que Jesus me mostrou foi a mais abrangente e aterradora de todas. A cena se expandiu para revelar regiões inteiras da terra que haviam se tornado inabitáveis devido à convergência de desastres naturais, guerra e julgamentos sobrenaturais. Vastas áreas do que uma vez havia sido terra fértil agora eram terras devastadas, onde nenhuma vida podia sobreviver.
Veja as regiões costeiras onde milhões escolheram viver, disse Jesus apontando para áreas ao longo de cada continente. Quando o grande terremoto vier e as ilhas fugirem, quando as montanhas forem movidas de seus lugares e os mares rugirem além de suas fronteiras, estes se tornaram o quinto lugar de morte. Aqueles que permanecerem perto das costas quando os tremores finais começarem, serão varridos por águas que se elevaram mais alto que os edifícios mais altos. Observei em espanto e terror, enquanto tsunami massivos desencadeados por terremotos de magnitude sem precedentes variam cidades costeiras ao redor do mundo. Ondas de centenas de metros de altura avançavam terra adentro por dezenas de quilômetros, engolindo tudo em seu caminho. A destruição era tão completa que áreas metropolitanas inteiras simplesmente desapareceram sob as águas revoltas, não deixando vestígio de que milhões de pessoas haviam uma vez vivido e trabalhado lá. A visão me mostrou como esses desastres costeiros estavam conectados a realidades espirituais mais profundas. As áreas que foram mais completamente destruídas eram aquelas onde a rebelião da humanidade contra Deus havia atingido seu ápice. Cidades que haviam celebrado o pecado, que haviam perseguido os crentes, que haviam proclamado sua independência da autoridade divina, foram limpas pelos próprios elementos que Deus havia criado. Mais uma vez, a misericórdia divina era evidente mesmo no julgamento. Vi crentes em áreas costeiras que haviam recebido avisos sobrenaturais para se mudarem para o interior. Famílias que haviam sentido um impulso inexplicável para se relocarem, apesar de suas profundas raízes em comunidades à beira-mar. Essas almas obedientes haviam escutado a voz gentil do Espírito Santo e escapado da destruição seguindo a orientação de Deus em vez de seu próprio entendimento. Quando essas 5 visões terminaram, Jesus se voltou para mim com olhos que continham tanto amor infinito quanto preocupação urgente. Ezequiel, ele disse: "Você deve retornar agora e avisar meu povo. O tempo é mais curto do que qualquer um percebe. E os eventos que você testemunhou começaram a se desenrolar em meses, não anos. Aqueles que atenderem a esses avisos e confiarem em minha provisão, em vez de em sua própria força, serão protegidos. Mas aqueles que os ignorarem ou atrasarem sua resposta, se encontrarão presos em lugares de morte quando a hora final chegar." O amor em sua voz era avassalador, mas também a urgência. Entendi que esta mensagem não foi dada para criar medo, mas para proporcionar esperança e um meio de escape para aqueles que ouviriam e obedeceriam. Os julgamentos de Deus sempre são misturados com misericórdia para aqueles que buscam com corações sinceros. Senti-me começando a ser atraído de volta para meu corpo terreno, mas Jesus tinha uma mensagem final para eu carregar. "Diga a eles que eu sou o seu único refúgio", ele disse. "Diga a eles que nenhum abrigo terreno, nenhum sistema humano, nenhuma quantidade de preparação salvará, a menos que eu seja seu fundamento. Diga a eles para fugirem para mim enquanto ainda há tempo, porque estou voltando logo, e quando eu vier, será tarde demais para aqueles que não fizeram as pazes comigo." Antes que eu retornasse ao meu corpo quebrado naquela rua de Tel Aviv, Jesus me mostrou uma última visão que mudaria para sempre como eu entendi a urgência desses avisos. Encontrei-me em pé no que parecia ser um grande salão de assemblia, repleto de milhões de almas, e percebi que estava testemunhando o tribunal de Cristo, onde cada crente prestaria contas de suas vidas. O que vi ali despedaçou meu coração em 1000 pedaços. Observei incontáveis judeus e cristãos que tinham vivido vidas confortáveis, que tinham frequentado sinagogas e igrejas regularmente, e se consideravam fiéis diante de Jesus com mãos vazias. Eles haviam passado seus anos terrenos construindo reinos que não durariam, perseguindo sonhos que se transformariam em pó e ignorando os sinais dos tempos que estavam ao redor deles. Vi rabinos como eu, que haviam pregado tradição em vez de preparação, que haviam dito às suas congregações que o Messias ainda não havia vindo parados sem palavras ao perceberem quantas almas haviam se perdido por causa de seu falso conforto. Testemunhei famílias que haviam zombado daqueles que alertavam sobre a tribulação, que haviam chamado os crentes preparados de extremistas e fanáticos, chorando ao entenderem como seu orgulho havia levado à sua destruição.
Mas o mais comovente de tudo foram os pais que estavam diante do trono, segurando as mãos de seus filhos, lágrimas escorrendo por seus rostos enquanto compreendiam como sua falha em levar a sério os avisos de Deus havia custado a seus pequenos tudo. Estas não eram pessoas mais ou rebeldes deliberados contra Deus, eram simplesmente despreparadas, pegas de surpresa por eventos sobre os quais haviam sido repetidamente avisadas, mas escolheram ignorar. A visão me mostrou famílias que haviam permanecido em cidades costeiras perigosas, porque amavam suas vistas para o oceano mais do que temiam o julgamento de Deus. Vi crentes que haviam ficado em grandes áreas metropolitanas porque suas carreiras e conexões sociais importavam mais para eles do que a segurança divina. Testemunhei cristãos que haviam confiado em suas contas de aposentadoria e apólices de seguro, em vez de buscar a provisão sobrenatural de Deus para os dias vindouros. No entanto, as cenas mais trágicas envolviam aqueles que realmente haviam ouvido avisos específicos sobre os 5 lugares de morte, mas haviam racionalizado sua necessidade de responder. Vi uma família na Califórnia que havia sido diretamente avisada por uma voz profética para se mudar para o interior, mas haviam descartado isso como manipulação emocional. Com a casa à beira-mar havia sido seu orgulho e alegria, e eles não podiam imaginar Deus pedindo que deixassem algo tão bonito. Quando o grande tsunami veio, eles foram varridos durante o sono ainda agarrados às posses que haviam valorizado mais do que a obediência. Testemunhei um rico empresário em Nova York que havia recebido múltiplos sonhos sobre o colapso dos sistemas financeiros, mas havia se convencido de que seu portfólio diversificado e bunker subterrâneo em Manhattan o protegeriam de qualquer desastre econômico. Quando o pulso eletromagnético destruiu todos os sistemas eletrônicos, seu bunker se tornou seu túmulo, e sua riqueza se tornou papel sem valor em questão de horas. A visão revelou uma devota família judaica em Jerusalém que havia sentido o Espírito Santo, instando-os a deixar a cidade santa, mas haviam argumentado que Deus nunca pediria a pessoas fiéis para abandonar a terra onde seus ancestrais haviam caminhado. Eles haviam permanecido na Judaia quando a abominação da desolação foi revelada e sua devoção religiosa havia se tornado sua ruína, porque haviam confiado em seu próprio entendimento em vez de na clara instrução divina. Vê jovens que haviam recebido avisos sobrenaturais sobre os centros de distribuição da marca, mas haviam se convencido de que Deus os protegeria mesmo se comprometessem. Haviam raciocinado que seus corações permaneceriam puros, mesmo que seus corpos carregassem a marca da besta, não entendendo que esta escolha cortaria sua conexão com Deus permanentemente. Sua angústia era indescritível ao perceber em que seu destino eterno havia sido selado por uma decisão que haviam se convencido de que era temporária. Mas talvez as cenas mais pungentes foram as que envolviam líderes religiosos que haviam conduzido congregações inteiras à destruição através de ensinos falsos e teologia equivocada. Observei rabinos que haviam pregado que o Messias ainda não havia vindo tentando explicar a Jesus porque haviam deixado seus rebanhos despreparados para o maior teste da história humana. Suas boas intenções não podiam desculpar a devastação que seus erros haviam causado. Enquanto as cenas de julgamento se desenrolavam diante de mim, Jesus falou palavras que perfuraram minha alma como flechas de fogo. Muitos do meu povo parecerão não porque me rejeitaram, mas porque não estavam observando, não estavam ouvindo, não estavam se preparando para o que eu claramente lhes disse que estava por vir. Eles amam seu conforto mais do que meus avisos, suas tradições, mais do que minha verdade, sua própria sabedoria, mais do que minhas instruções. A visão então mudou para me mostrar o remanescente que havia atendido aos avisos e escapado dos 5 lugares de morte. Estes fiéis brilhavam com uma luz que os fazia parecer estrelas vivas contra a escuridão que havia envolvido a terra. Eles haviam perdido suas posses terrenas, seus estilos de vida confortáveis, suas posições sociais, mas haviam ganho algo infinitamente mais valioso. Haviam ganho suas vidas. Vivam famílias que haviam vendido suas casas em áreas costeiras e se mudado para regiões montanosas remotas, confiando na provisão de Deus em vez de em sua própria segurança financeira.
Embora enfrentassem dificuldades e incertezas, anjos cercavam suas simples moradias e provisão sobrenatural fluía para eles diariamente. Seus filhos cantavam canções de louvor, mesmo vivendo em tendas porque entendiam que seus pais haviam escolhido corretamente quando a escolha mais importava. Testemunhei crentes que haviam fugido das grandes cidades, pouco antes do colapso começar, carregando apenas o que podiam embalar em uma única mala, mas carregando corações, cheios de fé e obediência. Eles haviam estabelecido comunidades em áreas selvagens onde se apoiavam mutuamente através dos dias mais sombrios que o mundo já havia visto. Sua alegria era palpável, apesar de suas circunstâncias, porque sabiam que haviam seguido a voz de seu pastor quando ele os chamou para longe do perigo. A visão revelou pequenos grupos de cristãos que haviam se recusado a entrar nos bunquers subterrâneos para os quais seus amigos ricos os haviam convidado, escolhendo em vez disso confiar na proteção sobrenatural de Deus na natureza aberta. Quando os bunquers se tornaram armadilhas mortais, esses fiéis foram sustentados por maná do céu e água das rochas, assim como seus ancestrais haviam sido providos no deserto séculos antes. Mais pelos de todos eram as cenas de crentes que haviam recusado a marca da besta, apesar da pressão e perseguição mais intensas. Viviam como fugitivos em cavernas e esconderijos na floresta, incapazes de comprar ou vender qualquer coisa no sistema mundial corrompido, mas irradiavam uma paz e alegria que nenhum conforto terreno poderia ter proporcionado. Haviam escolhido a vida eterna, em vez da conveniência temporária, e sua recompensa estava além da descrição humana. Quando essa visão final chegou ao fim, Jesus se voltou para mim uma última vez com olhos que continham tanto compaixão infinita quanto a autoridade absoluta. Ezequiel, ele disse, estas cenas representam escolhas que estão sendo feitas agora mesmo nos dias em que você retornará à terra. Cada pessoa que ouve estes avisos decidirá se agirá sobre eles ou os descartará, se confiará em minha provisão ou em seu próprio entendimento, se valorizará coisas eternas ou temporais. Diga a eles que eu lhe mostrei estas visões não para aterrorizá-los, mas para resgatá-los da decepção que se instalou sobre tantos de meu povo. Diga a eles que a preparação não é apenas sobre ter alimentos e água armazenados, embora estas coisas tenham seu lugar, mas a verdadeira preparação é sobre ter um coração que pode ouvir minha voz claramente e a fé para obedecer imediatamente, mesmo quando minhas instruções parecem contradizer a sabedoria humana. A maior tragédia da tribulação vindoura não serão os desastres naturais ou a perseguição, mas o número de crentes que serão pegos despreparados porque escolheram conforto em vez de obediência, tradição em vez de revelação, raciocínio humano em vez de instrução divina. Mas para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, estes avisos proporcionam um caminho claro para a segurança para si mesmos e suas famílias. Lembre-se que eu sou o mesmo Deus que avisou Noé antes do dilúvio, que disse a Ló para fugir antes que Sodoma fosse destruída, que instruiu os israelitas a colocar sangue em seus batentes antes que o anjo da morte passasse pelo Egito. Eu sempre avisei meu povo antes que o julgamento caísse, e estou avisando-os agora através de visões como a sua, e através dos sinais claros que se manifestam ao redor deles. O tempo está se esgotando, Ezequiel. Os eventos que você testemunhou começaram a se desenrolar em meses após seu retorno. Aqueles que agirem sobre estes avisos imediatamente encontrarão refúgio e provisão em meus lugares designados de segurança. Mas aqueles que demorarem, que racionalizarem, que se convencerem que certamente Deus não exigiria escolhas tão difíceis de seu povo, descobrirão tarde demais que minhas palavras não são sugestões, mas comandos que determinam vida ou morte. Enquanto Jesus falava estas palavras finais, senti uma sensação irresistível de puxão, me levando de volta para meu corpo físico, caído naquela rua de Tel Aviv. O reino celestial começou a desaparecer ao meu redor. Mas o peso da mensagem que eu havia recebido pressionava sobre meu espírito como um manto de responsabilidade divina. Entendi que havia sido escolhido não por causa de qualquer justiça especial ou sabedoria de minha parte,
mas porque Deus precisava de uma testemunha que declararia, fielmente, o que havia sido revelado sem suavizar a urgência ou comprometer a clareza de seus avisos. A transição de volta à consciência terrena foi abrupta e dolorosa. Meu espírito, que havia voado através de dimensões de glória e revelação, subitamente se viu preso novamente em uma carne que estava quebrada e sangrando. Mas mesmo enquanto a dor física inundava meu sistema nervoso, as visões permaneciam cristalinas em minha memória, preservadas pelo poder divino, para serem compartilhadas com um mundo que desesperadamente precisava ouvir o que o céu estava declarando sobre os dias vindouros. Despertei 3 dias depois no hospital Hadassah, em Keren, em Jerusalém. Os médicos chamaram minha recuperação de milagrosa, sofrer múltiplas fraturas, hemorragia interna e trauma craniano que deveriam ter sido fatais. Quando abrir meus olhos, a primeira pessoa que vi foi minha filha Esther, que havia voado de Nova York, e assim que soube do acidente. As lágrimas escorriam pelo seu rosto quando percebeu que eu estava consciente. "Abba, você voltou", ela sussurrou segurando minha mão. Os médicos disseram que não havia esperança. Esther respondi com voz fraca, mas urgente. Eu vi o Messias, era Jesus. Tudo que rejeitamos por gerações estava errado. Ele é real, e ele está voltando muito em breve. Via a confusão e preocupação em seus olhos. Ela pensou que eu estava delirando devido aos medicamentos ou à lesão cerebral. Como poderia um rabino ortodoxo que havia dedicado sua vida à tradição judaica subitamente declarar que Jesus era o Messias? Era inconcebível para ela, assim como teria sido para mim apenas alguns dias antes. Nos dias e semanas seguintes, enquanto me recuperava fisicamente, a divisão espiritual entre mim e minha comunidade se aprofundou. Quando compartilhei minhas visões com meus colegas rabinos, fui recebido com descrença, depois preocupação e finalmente rejeição aberta. A sinagoga que havia sido meu lar espiritual por 4 décadas agora tinha suas portas fechadas para mim. Meus livros foram removidos das prateleiras, meu nome apagado dos registros, como se eu nunca tivesse existido. O custo de compartilhar a verdade foi alto, mas infinitamente menor do que o custo de guardá-la para mim mesmo. Como poderia eu permanecer em silêncio quando havia sido confiado com avisos que poderiam salvar incontáveis vidas? Como poderia eu priorizar minha posição, minha reputação, meu conforto, quando sabia o que estava por vir? Por isso, uso meus últimos anos para viajar, para falar, para avisar a qualquer pessoa que ouça. Para meus irmãos e irmãs, judeus, digo, o Messias que vocês esperam já veio, e ele está voltando novamente. Não repitam o erro que nossas gerações têm cometido ao rejeitá-lo. Para os cristãos, digo, seu Salvador os está chamando para fora da Babilônia moderna. Não se agarrem a sistemas que logo desaparecerão. Não confie em riquezas que logo se tornarão pó. Agora entendo o verdadeiro significado de Deuteronômio 30:19, onde Deus diz, Céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós de que te pus diante de ti, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. A escolha está diante de todos nós agora. Os 5 lugares de morte aguardam aqueles que ignorarem os avisos divinos, mas os lugares de refúgio e proteção aguardam aqueles que ouvirem e obedecerem. A tribulação está às portas, mas a misericórdia de Deus ainda convida a todos que ouvirão. Como um homem que viveu 70 anos rejeitando a verdade que agora proclamo, imploro a você. Não espere por uma experiência de quase morte para reconhecer Jesus como eu finalmente fiz. O tempo é curto, a decisão é urgente. Escolha hoje a quem servirá. Escolha a vida. Que revelação profunda e impactante. A Bíblia nos adverte em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Muito obrigado, Rabino Ezequiel, por sua coragem em compartilhar essa mensagem de alerta e esperança. E a você que assistiu até aqui, que a proteção divina esteja sobre sua casa.
e que seu coração permaneça sensível à voz de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.